Você já percebeu que muitas vezes, quanto mais você corre atrás de algo, mais ele parece fugir? É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa pelos dedos. E talvez o problema nunca tenha sido a falta de esforço. Talvez tenha sido a ausência de silêncio. Vivemos num mundo que nos ensina a correr, a gritar, a lutar, mas ninguém nos ensina a pausar. E é por isso que hoje, neste vídeo, eu quero te fazer um convite diferente. Em vez de tentar controlar tudo, por que você não tenta aquietar? Porque o que você procura pode já estar te procurando também. Só que nesse ruído interno que carregamos todos os dias, não dá para ouvir quando a vida bate à porta. Deixa eu te contar uma pequena história. Havia um homem chamado Davi, um cara simples, trabalhava muito, sonhava muito, mas tudo parecia dar errado. Ele tentava um negócio e falhava, tentava um relacionamento e terminava, tentava dormir e sua mente não desligava. Um dia, ele conheceu um velho jardineiro. O velho observou Davi ansioso, falando sem parar, e lhe disse: "Você quer mudar sua vida como se estivesse puxando um carro atolado, mas às vezes a roda só gira, quando a lama seca." Davi não entendeu. Até que um dia, exausto, ele simplesmente parou de lutar, parou de forçar, e apenas ouviu. A si mesmo, a natureza, ao silêncio. E foi nesse vazio que ele reencontrou algo que havia perdido: clareza. A mente dele finalmente descansou, e tudo o que parecia complicado começou a se alinhar. Esse vídeo é sobre isso. É sobre como a paz de espírito pode ser sua maior aliada para conquistar aquilo que você deseja. Não com ansiedade, mas com consciência, com serenidade, com propósito. Agora respira fundo, deixe tudo do lado de fora e se permita mergulhar nessas 7 lições poderosas. Lição 1. O descanso mental é um portal para a criatividade. Você já percebeu que, quando está cansado, tudo parece mais complicado? As ideias não fluem, as palavras se embaralham, a solução parece longe, mesmo que esteja bem na sua frente. A mente exausta é como uma janela embaçada. Você pode tentar enxergar o horizonte, mas tudo que vê são sombras e distorções. É por isso que o verdadeiro poder da manifestação começa com o descanso. Não o descanso do corpo apenas, mas o descanso da mente. Quantas vezes você já se forçou a continuar, mesmo sem ter energia? Quantas vezes já se cobrou criatividade, foco, solução, sem perceber que estava pedindo demais de uma mente sobrecarregada? Há uma verdade silenciosa que poucos aceitam. Mente cansada não cria, ela apenas repete. A criatividade, essa força que conecta você a ideias novas, caminhos invisíveis e soluções inesperadas, só aparece quando você silencia o excesso. O descanso não é perda de tempo, é a raiz do florescimento. Exemplo real. Imagine um arquiteto chamado Daniel. Por meses, ele tentava criar o projeto mais importante da sua carreira, um centro de meditação no alto de uma montanha. Mas nada saía. Cada dia era mais frustrante que o anterior. Até que, em um fim de semana, ele decidiu se desconectar de tudo. Foi acampar sozinho, sem internet, sem papel, sem compromisso. Apenas ele e o silêncio. Na segunda noite, observando o céu estrelado, ele viu um conjunto de árvores formando uma curva natural. E naquele instante, veio a visão clara. O centro de meditação deveria seguir aquela curva, respeitando o fluxo natural da montanha. Ele voltou para casa, desenhou tudo em poucas horas, e aquele projeto foi considerado o mais harmonioso de sua carreira. A lição: quando a mente descansa, a sabedoria emerge. A pausa é uma ponte entre o caos e a criação. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e respire. Dê à sua mente a permissão que ela tanto espera, a de simplesmente descansar. Lição 2. O que você sente em silêncio? Você manifesta em grandeza. Muitos acham que manifestar é apenas pensar positivo. Mas não é o pensamento que cria, é o sentimento que molda a realidade. A mente pode desejar, mas é o coração quem comanda a vibração. A manifestação verdadeira começa quando você sente como se já tivesse alcançado o que deseja. Não com ansiedade, mas com convicção silenciosa. É nesse lugar invisível, profundo, calmo, que o universo ouve o seu chamado. Não atraímos o que queremos, atraímos o que somos. James Allen. Você quer paz? Então comece por sentir paz, agora. Mesmo sem motivo. Quer prosperidade? Agradeça pelo que tem
mesmo que pareça pouco. É fácil vibrar bem quando tudo vai bem, mas o verdadeiro poder se revela quando você se conecta com o sentimento certo mesmo em meio à tempestade. Exemplo real. Letícia era uma jovem mãe solteira. Trabalhava o dia todo, vivia no limite e sonhava em ter sua própria confeitaria. Mas como realizar esse sonho? Sem dinheiro, sem tempo, sem apoio? Ela fez algo simples. Todos os dias, antes de dormir, fechava os olhos e sentia como seria já ter a confeitaria. Visualizava o cheiro do pão saindo do forno, o sorriso dos clientes, a plaquinha com seu nome. Por fora, tudo parecia igual. Mas por dentro, ela havia mudado de frequência. E foi assim que uma vizinha, um dia, perguntou: "Você faz bolos?" Letícia fez um, depois outro e outro. As encomendas não paravam mais. Hoje sua pequena cozinha virou uma loja. Mas ela jura, a confeitaria nasceu dentro dela antes de nascer no mundo. A lição: você não espera para sentir. Você sente agora. E o mundo responde depois. Neste instante, respire. Imagine aquilo que você deseja e sinta como se já fosse seu. O universo se move a partir da vibração que você sustenta em silêncio. Lição 3. Soltar é mais sábio do que controlar. Você já tentou tanto a ponto de se sentir esgotado? Como se estivesse segurando o mundo com as mãos e, mesmo assim, tudo escapasse? É porque o controle excessivo nasce do medo, e o medo bloqueia o fluxo da vida. A mente que tenta controlar tudo não confia em nada. Mas a mente que aprende a soltar entrega o comando a uma inteligência maior e descobre o alívio de não precisar saber como tudo vai acontecer. Soltar é dizer: eu fiz a minha parte, agora deixo a vida fazer a dela. Aprenda a aceitar, o resto não depende de você. Marco Aurélio. Exemplo real. Felipe estava obcecado por conseguir um emprego específico numa grande empresa. Mandava e-mails, ligava, procurava contatos, mas tudo sem resposta. Um dia, cansado, decidiu parar. Em vez de continuar forçando a porta errada, ele começou a aprimorar o que já fazia bem: fotografar. Postou fotos, falou de suas ideias, sem esperar nada. 3 semanas depois, recebeu uma proposta. Não da empresa que tanto perseguia, mas de uma agência internacional que viu seu conteúdo online. A lição: você solta e a vida surpreende. Soltar é confiar. E confiança é o solo fértil da manifestação. Hoje, solte o que pesa, solte o que não flui, solte até mesmo aquilo que você deseja com força, e veja como a vida sabe o caminho melhor. Lição 4. O silêncio é uma linguagem que a alma entende. Quantas vezes você já disse, não sei mais o que fazer, e continuou buscando respostas lá fora? A verdade é que a resposta nunca está no barulho, ela está no espaço entre os pensamentos, no intervalo entre a dúvida e a conclusão. Silenciar não é perder tempo, é criar espaço para que a resposta surja por si mesma. A alma tem sua própria linguagem, mas ela só fala quando a mente se cala. Sêneca. Exemplo real. Raquel estava em dúvida sobre aceitar um convite para se mudar de cidade. Todos tinham uma opinião. Vá, não vá, é arriscado, é uma chance. Ela ficou paralisada, até que decidiu fazer algo que nunca fazia. Desligou o celular, foi para uma praia deserta e passou 2 dias em silêncio. Sem distrações, sem ruído, sem conselhos. Na noite do 2º dia, olhando o mar, algo dentro dela se acalmou. A resposta veio: vá. Não pelo medo de perder, mas pelo amor ao que pode nascer. Ela se mudou. E lá encontrou o que nenhum plano poderia prever: paz, amizades sinceras e um amor inesperado. A lição? O silêncio revela o que a mente ocupada esconde. Reserve tempo para ouvir. O que só você pode escutar. A sua alma fala, mas só quando você se cala. Lição 5. O repouso não é preguiça, é preparação. Vivemos em uma era onde produtividade virou medalha, onde descansar é quase um pecado. Mas há uma sabedoria antiga que o mundo moderno esqueceu. Tudo que cresce, primeiro repousa. A terra descansa no inverno para florescer na primavera. O corpo repousa à noite para se renovar. E a mente? A mente precisa de pausas para se alinhar com a verdade. O repouso não é um luxo, é uma necessidade. É o solo onde a clareza germina. É a pausa que prepara o salto. Se você não der descanso ao arco, ele se quebra. Sêneca. Exemplo real. Tiago era um jovem programador brilhante, mas vivia exausto. Trabalhava 12 horas por dia,
com medo de ficar para trás. Até que um dia, seu corpo disse basta. Crise de ansiedade, perda de memória, burnout. Foi forçado a parar. E no início, odiou essa pausa. Mas com o tempo, o silêncio revelou um novo Tiago. Ele começou a meditar, a dormir melhor, a caminhar no fim da tarde. E quando voltou ao trabalho, descobriu que sua mente estava mais rápida, sua criatividade mais afiada e seu coração mais leve. Hoje, ele diz: foi no repouso que reencontrei meu talento. Eu estava me destruindo tentando ser eficiente. A lição? Você não precisa se provar o tempo todo. Precisa se renovar. Descanse. Não como fuga, mas como ritual de poder. Porque até a luz precisa apagar para voltar a brilhar. Lição 6. Aquilo que você resiste, persiste. Você já notou que quanto mais você luta contra algo, mais aquilo cresce? É como tentar apagar fogo com gasolina. A resistência nasce do medo, e o medo é um espelho que amplifica tudo. O estoicismo ensina: aceitar não é desistir, é deixar de alimentar o que nos destrói. Quando você para de resistir, a tensão se dissolve, e o problema que parecia um monstro se revela uma ilusão. Não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Epicteto. Exemplo real. Ana vivia um conflito com a mãe. Toda conversa virava briga. Toda tentativa de conexão era sabotada por mágoas antigas. Um dia, em vez de tentar mudar a mãe, Ana mudou a si mesma. Aceitou que a mãe era como era. Parou de argumentar. Começou a ouvir mais, a olhar com compaixão. Sem querer, sua postura quebrou um ciclo. A mãe também começou a mudar. O relacionamento se curou, não pela força, mas pela aceitação. A lição: o que você abraça com consciência, para de te machucar. Hoje, olhe para o que dói. Não fuja, não lute, apenas aceite. E veja como, ao aceitar, a dor se transforma. Lição 7. A paz interior é a fundação de qualquer grande conquista. Você pode construir uma carreira de sucesso, conquistar reconhecimento, riqueza, status. Mas se sua mente não estiver em paz, tudo isso será uma prisão dourada. A verdadeira liberdade não está fora, está dentro. E começa no momento em que você escolhe não reagir, mas compreender. Não acumular, mas silenciar. A paz interior é o maior luxo da alma moderna. E o mais acessível, porque não se compra, se cultiva. Ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Marco Aurélio. Exemplo real. Rodrigo era um empresário bem-sucedido. Riqueza, viagens, aplausos, mas sentia um vazio que nada preenchia. Até que, após uma crise pessoal, conheceu o estoicismo. Aprendeu a observar seus pensamentos, a meditar pela manhã, a fazer o que é certo, mesmo sem aplausos. Pouco a pouco, foi sentindo algo novo. Tranquilidade, presença, alegria simples. Hoje, Rodrigo diz: antes, eu corria atrás da paz. Agora, eu sou a paz. A lição: você é invencível, quando sua paz não depende de nada externo. Escolha todos os dias ser o guardião da sua serenidade, porque tudo o que você constrói sobre a paz, dura. O começo silencioso de uma nova vida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia. A paz é a chave. E talvez, por tanto tempo, você tenha buscado fora o que sempre esteve dentro. Mas agora você sabe. Quando a mente repousa, o destino responde. Não é mais sobre correr, é sobre alinhar. Não é mais sobre controlar, é sobre confiar. Hoje, escreva nos comentários: minha mente está em paz, meus desejos estão a caminho. E lembre-se, nada floresce no desespero, mas tudo floresce quando a alma encontra repouso. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se, compartilhe com alguém que precisa de silêncio e volte sempre que sua mente gritar. Este é o seu refúgio. Nos encontramos no próximo vídeo, onde a sabedoria é simples e o silêncio sagrado.